Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 37. Salmo 37. Deus é fiel, amém? Gente, eu vou pregar aqui a palavra de Deus. Depois a gente vai fazer uma oração pela pastora Vitória. Estou falando aqui para eu lembrar, para ela me lembrar depois, tá? E depois a gente explica como é que vai ser a trajetória dela aqui, beleza? Salmo 37, versículo 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua descendência é abençoada. Glória a Deus. Aparta-te do mal e faze o bem, e terás morada para sempre, porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala de sabedoria, a sua língua fala do que é reto. A lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não resvalarão. Glória a Jesus. Tome assento. Tome assento. Muitos são os que experimentam a solidão, o abandono, a rejeição e naturalmente se sentem sozinhos. Certa vez eu ouvi, não lembro quem falou exatamente, mas essa pessoa me ensinou que a pior dor que uma pessoa sofre é a dor da rejeição, é a dor do abandono, é a dor do desprezo. E nós vivenciamos, não no sentido de praticamos ou estamos passando por isso, mas pelo menos a gente vê no dia a dia pessoas sofrendo por causa do abandono. Infelizmente cresce um número de órfãos na terra, literalmente órfãos. Agora está acontecendo uma guerra. Bem que ontem o presidente do Irã falou que não vai mais continuar, né? Que Deus abençoe que ele pare mesmo. A guerra só traz destruição. E é interessante que nós que estamos aqui no Ocidente, né, olhando tudo isso, e às vezes a gente fica torcendo, né, por um lado, né? E às vezes a gente esquece que lá dentro tem civis, e esses civis estão perdendo tudo. Infelizmente muitos ficam órfãos em contexto de guerra. Eles falam de uma guerra que está acontecendo agora, e tem muitas guerras. Jesus fala que haverá guerras e rumores de guerra. Algumas guerras elas ganham a mídia, a maioria a mídia nem fala, mas está acontecendo guerra o tempo todo. E nesse contexto, órfãos, ou seja, crianças ficam órfãos. E tem órfãos que infelizmente são literalmente abandonados. Pai que abandonam a casa, mãe que abandona a casa. É uma dor terrível. Talvez eu fale com pessoas que cresceu nessa situação, cresceu sem a referência do pai, ou sem a referência da mãe. São pessoas desamparadas, homens e mulheres desamparados, e que vão crescendo, e que crescem e sobrevivem, né? Desenvolvem uma fibra, uma capacidade de superação. Essas pessoas se tornam fortes. É aquela frase muito conhecida, né? Tempos difíceis geram pessoas fortes.
As pessoas que mais demonstram força são essas que superaram essas dores, a pior dor, a dor da rejeição. O fato é o seguinte, irmãos, glória a Deus por você que cresceu e está crescendo no ambiente onde tem o pai, tem a mãe presente, e que não são apenas presentes, são pais abençoados e que transferem vida, bênção, enfim, são referências para a tua vida. E isso não é uma argumentação para você se sentir melhor do que os outros. Pelo contrário, isso é o natural, seria, vamos falar assim, o normal para todos. Mas tem aqueles que não estão vivendo isso que é natural, que seria o normal para todos. Jesus, ele fala que o Satanás, ou seja, o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. E alguns são saqueados de pessoas importantes. Estou falando de filhos que foram roubados, ou seus pais lhe foram roubados, ou suas mães lhe foram roubadas. Pessoas que estão vivendo essa experiência do desamparo. E elas conseguem, pela graça de Deus, porque Deus é pai de órfãos. Deus é marido da viúva e Deus é pai de órfão. A Bíblia fala que Deus, ele faz com que o órfão, ele viva em família. Ele faz com que a viúva, ela se sinta amada. Mas é interessante que Deus, ele faz isso através daqueles que permitem-se ser usados por Ele. E graças a Deus pelos missionários, por aqueles que se levantam para fazer a obra de Deus, para revelar o amor de Deus a essas pessoas desamparadas. São inúmeras as organizações que desenvolvem um ministério para ajudar o órfão, para ajudar as viúvas. Aliás, a igreja, ela tem essa incumbência. A igreja em si, ela tem essa missão de cuidar do órfão. Tiago fala que a religião pura, a religião verdadeira, a religião que ela é de Deus, é interessante, é a religião que procura o órfão, que procura a viúva e que não se contamina com o mundo. A Bíblia, ela não condena a religião. A Bíblia fala que os verdadeiros, ou seja, a religião verdadeira é a que se importa com os desamparados, é a que vai em busca daqueles que estão abandonados. Por que isso? Porque quando alguém manifesta interesse, se importa a ponto de buscar, dar atenção, de prover, está revelando a própria natureza de Deus. Deus é amor. E quando nós nos importamos, nós estamos revelando o amor de Deus às pessoas. Talvez seja essa a pregação mais poderosa dos nossos dias. Uma igreja que se importa, uma igreja que faz as pessoas se sentirem pertencentes, que faz as pessoas se sentirem importantes. E precisamos cada dia nos posicionar para viver essa revelação sobre nós. O texto que nós lemos fala que Deus não desampara o justo. Davi, ele está falando da própria vida dele. Ele fala: eu fui moço e agora eu sou velho, e eu nunca vi desamparado o justo. O justo, ele está amparado pelo Senhor. E o justo, ele também serve de amparo. A igreja, ela é constituída por todos aqueles que pela fé em Jesus são justificados. Então nós somos justos não por causa das nossas boas obras, primeiramente por causa da nossa fé em Jesus. Mas claro que as nossas obras, elas nos tornam também essa justiça de Deus aqui na terra. E mesmo com tanta, vamos falar assim, promessa e tanta bênção, irmãos. E uma das bênçãos que nós temos é a bênção da proteção. Nós temos a bênção da presença de Deus, e não existe bênção maior do que essa, viu? Saber que Deus está presente com você.
Ele é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Ele é o nosso socorro bem presente, Ele está contigo o tempo todo. Mas vamos lá. Talvez você, mesmo estando justificado pela fé em Jesus, e sendo um justo pela fé nele, você passe por situações que você se sente só. Eu já conversei com dezenas de pessoas que sofreram, alguns sofrem com depressão. E uma das sensações que essas pessoas elas experimentam é que, apesar de estarem cercadas de amigos, de pessoas que as amam e que demonstram amor, elas se sentem sozinhas. É uma sensação terrível. E não existe palavra, não existe afeto, não existe demonstração alguma que faz ela se sentir amada, senão a glória de Deus invadindo a sua alma. Só a glória de Deus pode satisfazer a alma da pessoa. Mas como justo, nós precisamos entender, irmãos, que ainda que venhamos ter a sensação de que estamos desamparados, eu preciso fortalecer isso no teu coração: Deus jamais desampara o justo. Isaías profetizou, na verdade ele faz uma pergunta e declara uma palavra profética: pode a mãe que amamenta abandonar ou esquecer do seu bebê, do seu filho? É uma pergunta, e hoje nós sabemos que é possível. Mas a resposta é essa: ainda que ela vier abandonar, desamparar, eu, o Senhor, todavia não te desprezarei. Eu, o Senhor, todavia não te abandonarei. Embora a gente passe por situações e que tenhamos essa sensação de abandono, de que estamos desamparados, o fato é que Deus está cuidando de nós. O fato é que Deus, Ele protege os seus filhos, Ele é o guarda de Israel. Eu orava essa madrugada a Deus. Eu não tenho isso como um hábito, né, de ficar abrindo a Bíblia lateralmente. Geralmente eu sigo um planejamento de leitura. Mas quando eu orava, o Espírito de Deus me disse esse versículo: eu não desamparo o justo. E eu lembrei onde estava. Eu falei, bom, eu vou ler todo esse capítulo. E eu não imaginava que seria isso que eu ia pregar, porque eu prego geralmente em série, então eu vou pregando e vou concluindo mensagens. E a mensagem que Deus colocou no meu coração para a tua vida hoje é que, ainda que você venha passar por situações e que você venha se sentir desamparado, tenha consciência, eu oro para que o Espírito Santo te faça lembrar: você não está sozinho. Ele é o Deus Emanuel, que significa o Deus presente. Ele está contigo. Ele não te desampara. Ele não se esquece jamais dos seus filhos. Deus está contigo. Eu já falei de pessoas que são abandonadas literalmente, de pessoas que têm depressão e que têm sensação. E existe um terceiro grupo de pessoa que sente essa sensação de abandono, de desamparo. São pessoas que elas pecam. Aí você pergunta: quem que não peca, né? Todo mundo peca. Mas pessoas que caem, entenda a colocação. Quando um crente, ele cai em tentação, quando um filho de Deus, ele cai, ele peca. É nesse sentido que eu estou falando. Satanás, ele é acusador, e o diabo faz a pessoa acreditar que ele foi desamparado, que ele foi rejeitado. Na verdade, isso é um perigo muito grave.
Algumas pessoas não conseguem continuar a partir daí. Algumas pessoas não conseguem levantar. A Bíblia fala que o justo ele vai cair 7 vezes e Deus o levantará. Mas é curioso e é interessante porque a culpa, a vergonha faz a pessoa se achar rejeitada, e ela se sente rejeitada talvez da maneira mais honesta: eu mereço, eu estou passando por isso por causa que eu errei, é os meus erros, então eu mereço. Isso de certa forma é importante, é bom sim. A questão é quando a pessoa ela não consegue ver além disso, ela não consegue ver graça de Deus, ela não consegue ver favor de Deus, e é onde o diabo consegue manipular, oprimir, escravizar as pessoas. Nunca esqueça que aquele que começou a boa obra em você, Ele é um Deus que completa, e Ele vai completar o que Ele começou na tua vida. Pessoas que caem, e nós caímos, irmão, todos nós caímos, mas tem uns pecados capitais, são esses que mais causam essa sensação, que o diabo usa para te fazer sentir-se sozinho, desamparado. Preste bem atenção. Quando o Senhor te alcançou, quando você foi resgatado, foi tudo obra de Deus na tua vida, irmãos. Você foi alcançado por graça de Deus. Claro que Deus usa a intercessão, Deus usa jejuns, Deus usa a igreja, e nós estamos orando para que Deus salve muitas famílias, e vai salvar. E você foi alcançado não porque você estava procurando ou queria. Talvez você foi despertado para se arrepender bêbado, tomando cachaça. Eu olhei para o Theo, lembrei, ele me falou que estava na praça certa vez, pensando em se matar. Deus usou um cheio de cachaça para falar com ele. Foi assim, então? É interessante. Tem gente que está lá fora desviado, irmão, mas Deus está usando ele para trazer outros para a casa de Deus. Não é o padrão, mas Deus ele faz essas coisas. Deus usa quem não é para confundir quem é. A questão que eu estou falando aqui, irmãos, é que o Satanás ele acusa a pessoa, e aí a pessoa fica lá prostrada. Eu pergunto para Deus, a pergunta que ele fez, né, para Caim: onde está teu irmão? Ele perguntou para Caim: aonde está teu irmão? Tem muitos irmãos que estão assim, ó, sem essa revelação, que estão enganados e estão se sentindo sozinhos. Tiago ele fala sobre isso, que quando nós resgatamos, quando nós convertemos alguém, nós estamos, além de salvar ele, nós estamos também ganhando galardão. E é uma pergunta que eu sempre fiz: cara, como é que é isso? Como é que eu posso salvar alguém? Claro que a Bíblia ela usa termos e você tem que buscar entender. Mas quando você ajuda alguém a voltar, quando você ajuda um filho de Deus a retornar, a continuar o processo, você ganha, com certeza aqui na terra, visibilidade, recompensas, mas o teu crédito ele cresce com Deus. E eu estou falando para você de uma coisa que é muito comum na vida das pessoas. Eu estou falando para pessoas, para várias pessoas. Talvez aqui 50% de vocês já tiveram essa triste experiência de se desviar, que infelizmente é uma realidade muito comum no Brasil. Para cada um cristão dentro da igreja tem 2 lá fora.
O Elianai já testemunhou aqui a situação dele. Ele ficava na rede pensando em como vou tirar minha vida. Mas ele foi um jovem que aceitou Jesus, na verdade ainda criança, ainda na infância, viveu adolescente na igreja e que enfraqueceu na fé. Todas as sementes que foram semeadas no coração dele, em forma de pregação, de louvor, de ministério, de movimento, Deus estava usando para fortalecer, para cultivar. Mas o diabo também ficava trabalhando. E o diabo trabalha noite e dia. Vontade de vir para culto, mas sem força para vir para culto. E Deus usou pessoas. Deus sempre vai usar pessoas. Precisamos entender uma coisa, irmãos, que esse amparo do Senhor, essa presença de Deus, e eu falo com todo respeito, o favor de Deus, ele é manifestado, ou ele é veiculado através da igreja, através das pessoas. Deus sempre vai usar pessoas. Nós precisamos de Deus, mas precisamos também de gente. Gente precisa de gente. Gente que somos nós, precisamos de pessoas que estendem as suas mãos para nos ajudar, mesmo quando estamos nos sentindo indignos, mesmo quando a nossa sentença na nossa cabeça seja: cara, eu não mereço nem estar no culto, eu não mereço nem mesmo estar no meio dos irmãos, eu não mereço nem mesmo estar na mesa com os irmãos, porque essas experiências maravilhosas, geralmente a gente não celebra tanto, a gente não valoriza tanto, porque a gente está tão acostumado que a gente nem valoriza. Talvez a Vitória está sentindo isso agora, esse retorno a congregar, né? Com certeza, congregar para a Vitória hoje tem outra conotação. Eu tive essa experiência na época que eu fui estudante. E é interessante porque no seminário a gente acorda orando, lendo, e vai estudar orando, lendo, e é o tempo todo Bíblia e oração, Bíblia e oração. E até vamos na igreja, irmãos, até vamos no culto, mas não é a mesma coisa que a igreja local que a gente congrega. Não sei qual é esse mistério. A gente pode ouvir pregadores, conferencistas, o que for, irmãos, palavras remas, mas não é a mesma coisa que ouvir o próprio pastor. Incrível. Só que quando nós estamos aqui, a gente nem valoriza, a gente nem celebra. Que você tenha uma experiência como a da Vitória, que é uma boa experiência, que não seja o mundo, que não seja, sei lá, esse encantamento pelas coisas desse mundo, que você seja essa mão de Deus, ou essa voz de Deus, ou se você seja essa presença de Deus na vida dos outros. Deus, ele vai usar os crentes para consolar uns aos outros. Gente precisa de gente. Quem já recebeu ajuda de um amigo? De verdade. Mas você talvez já se sentiu sem amigo. Você já se sentiu sem amigo? Aliás, se você for listar os teus amigos, quem são os teus amigos? Quantos amigos você tem de verdade? Eu não quero gerar crise em você. Mas vamos lá, irmãos. Quem de fato está te procurando por você? Só para te ver. Só para conversar contigo. E não porque você é bom nisso ou naquilo, e você tem isso e aquilo. Irmãos, eu vou falar aqui, nós pastores somos os mais abandonados de todos. Acredite, nós somos os mais desprezados de todos. Acreditem.
Pense um pouquinho, qual foi a vez que você me convidou para comer? Pense. Qual foi a vez que você convidou a minha família para ir na tua casa? Não para te visitar porque tu está doente, não para falar de um projeto, mas porque você quer a nossa presença. Pense um pouquinho. Estou falando com propriedade. Nós somos os mais abandonados. Pastor, qual a estratégia? Qual a estratégia? E aí eu vou te ensinar uma coisa. Eu vou depois entrar na teologia desse texto. Estou fazendo uma aplicação aqui, porque eu entendo que Deus, Ele ampara através de pessoas. Eu entendo que nós somos uma expressão, uma extensão do braço, da voz, do ouvido de Deus, irmãos. Nós temos que ser amigos e temos que ter amigos. Você precisa cultivar no teu coração essa abertura, você precisa se abrir para ser amado. Você precisa se permitir ser amparado. Quem está me entendendo? Você precisa dar liberdade. Não é um desejo, isso é uma necessidade latente no nós. Nós temos essa necessidade latente de pertencimento, de importância. Mas você precisa se desbloquear. Muitas pessoas, eles têm bloqueios, travas por causa das dores que sofreram. Então, trauma significa exatamente isso, é o cuidado ou o medo de repetir a mesma dor, ou a situação que vai causar a mesma dor. Então a pessoa se fecha, ela se bloqueia. Vamos lá, estamos no Dia da Mulher. Infelizmente a violência não é brincadeira com relação a mulheres. Mas muitas mulheres, quando se fala de casamento, elas já vomitam. Elas já sofrem uma dor. Não conseguem nem pensar mais, por causa dos traumas. E assim são filhos, assim são, às vezes, ovelhas que foram abusadas por pastores, por líderes. Quando se fala, ele já pronto, já está doente, está ferido. Mesmo que você tenha vivenciado, passado dores, você não pode se privar daquilo que Deus tem para a tua vida. Você não pode permitir que essas barreiras, essas inimizades, obstáculos, eles atrapalhem o que Deus tem para a tua vida. Vocês acreditam que Deus tem o melhor para nós? A Bíblia fala que a luz do justo, ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu aprendo que vai amanhecer. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Você não pode se privar do que Deus tem para você ao amanhecer. Alguns precisam sair da noite, e eu profetizo que você saia da noite. Eu profetizo que está amanhecendo na tua vida em nome de Jesus. Por favor, entenda uma coisa. Nós precisamos nos abrir para ser amados. Ter amigos. Eu falei a vocês de pastores, e eu tenho uma experiência boa. Eu tenho amigos. E uma coisa interessante, que eu tenho ovelhas aqui que são meus amigos. Tenho ovelhas, eu cultivo. Até por causa que eu tenho dificuldade com essa relação de estar andando na casa dos outros. Então, como é uma fraqueza que eu tenho, eu preciso fortalecer esse lado. Então, algumas pessoas eu cultivo uma amizade. Eu não cultivo uma relação pastor e ovelha. Não, amizade. E eu cultivo amizade com as pessoas. Não só crente, nem só pastor. Aliás, eu tenho amigos que nem crentes são, mas são meus amigos. E que eles me têm de fato como amigos. Então eu não tenho esse problema, porque eu aprendi estrategicamente. Eu sei que essa é a realidade. E não é a intenção das ovelhas. Mas é preciso olhar para isso aqui. O índice de pastores com burnout
Infelizmente, uma estatística de suicídio tem crescido entre pastores. Muitos pastores, irmãos, depois que termina a pregação, eles estão se sentindo horríveis. Um dia uma postagem do pastor José Brandão, é um homem de Deus, muito sábio ele. E ele trouxe essa resposta na verdade ele fez um vídeo respondendo perguntas, né? E a pergunta não foi uma pergunta, foi realmente uma narrativa, aconteceu com a pessoa. E ele então entrou com uma resposta no vídeo, esse sentimento. E ele fala da experiência dele. Quantas vezes ele falando: eu terminei a pregação me sentindo o pior pregador, a pior pregação da minha vida, sentindo-me totalmente reprovado. E aí fica com aquela sensação, dorme com a sensação, e passa dias com a sensação. E estava contando, eu falei: cara, isso aqui é verdade. Eu estudo essa matéria, eu estudo essa área. Eu estudo para mim, estudo para ajudar as pessoas. E nós podemos, irmãos, ser instrumentos, vamos falar assim, não de cura, mas instrumentos que protegem as pessoas. Assim como você, pai, mãe, está sendo esse instrumento que está protegendo o teu filho das mazelas, da rejeição, do abandono, nós devemos aprender como proteger a nós mesmos e as pessoas. Jesus fala que não tem dessa, inevitável é que venham os escândalos. Os escândalos, eles são inevitáveis, irmãos. Escândalos são ofensas. Nós somos exortados a tomar cuidado para não causar escândalo. Jesus chega a dizer: ai daquele que fizer tropeçar, ou ai daquele por onde vem o escândalo. Nós temos que ter essa, vamos falar assim, sabedoria, para termos medidas cautelosas, ou comportamentos que previnem, que protegem a nós e a quem nós amamos. Quando você perceber que alguém, ele está se distanciando, ou está se ausentando, vou falar uma coisa para você aqui, já pode ser tarde. Irmãos, a Sandra com a Doniel trouxeram uma pregação para nós aqui, sobre criação de filhos nos nossos dias. Eu lembro muito bem da expressão que a Sandra usou: criança é gente. Criança é uma pessoa, e como pessoa ela tem sentimentos, ela tem emoção. Só que detalhe, ela reiterando, a idade da infância é a idade emocional, é onde as emoções mais falam. E criança de 0 a 12 anos não filtram nada, nadinha. Pode ter corpo de adulto, mas é criança, não filtra. Criança tem uma alma, e vamos lá, irmão, muitas vezes nós esquecemos desse detalhe. Existem pessoas, e talvez você seja assim, que você não se abre, que você não fala, que você não procura ajuda. Ninguém sabe do que está rolando na tua cabeça, do que está rolando no teu coração, do que está se processando. Seja uma pessoa que anda pela Bíblia. A Bíblia fala para você andar na multidão dos conselheiros. Na multidão dos conselheiros você vai fazer a guerra e você vai vencer. O que a Bíblia está ensinando? Seja uma pessoa que abre o coração, seja alguém que se permite ser ministrado, e para isso você tem que ser vulnerável. Aliás, se você de fato decidir ser ajudado, você tem que decidir ser vulnerável. Quem não decide ser vulnerável nem pode entrar no processo de discipulado, porque não vai funcionar.
Discipulado eficaz só funciona onde tem uma relação vulnerável. O que é isso, pastor? É o que nós chamamos de andar na luz, é a transparência, é abrir o coração. Então, permita-se ser amparado, permita-se ser ajudado, se permita ser amado. Fale para você mesmo, se permita ser ajudado. Fale para você mesmo. Deixe de ser arrogante, estúpido, e reconheça: eu preciso ser ajudado, eu preciso me abrir. Porque você fica na tua cabeça, porque cada cabeça, dizem, é uma sentença. Não, irmão, cada cabeça é um tribunal. A tua cabeça fica processando, ela julga, ela condena, ela prova. Então, primeira coisa que você tem que colocar nesse tribunal, que é a tua consciência, seja vulnerável. Vamos lá, irmãos. Nosso Deus não desampara. E por que existem pessoas com uma crise de orfandade? Como se Deus tivesse desamparado. Eu demorei talvez 40 minutos falando isso aqui para vocês. Eu talvez nem entre no segundo ponto. Porque o problema não está na disposição, no recurso, no poder de Deus. A Bíblia fala que o Deus não desampara os seus santos. Nós lemos aqui no versículo 28: porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre. Você pode dar um brado de aleluia? Tem algum santo aqui? Somos santos por causa que Ele é o nosso Pai. Ele é santo e Ele fala: sejam santos, porque eu como Pai sou santo. E a promessa fala que eles são preservados para sempre. Então o problema, irmãos, não está em Deus. E pode ser que esteja na imaturidade da igreja, ou de quem você anda. É outro ponto importante, porque se você está se abrindo para pessoas que não têm maturidade, já ajuda sim. Desabafar sempre ajuda. Abrir o coração é bom demais. Você pode abrir o coração, inclusive escrevendo uma carta. Já valeu, já está valendo. Mas pessoas que têm maturidade, pessoas que são já experimentados, que são aprovados, que já passaram pelo que você está passando, são as pessoas mais indicadas para você abrir o coração. Porque elas podem te ajudar, elas podem te orientar, elas podem te instruir, elas podem dizer o que fazer e o que não fazer. Então se abra, se permita para receber o que Deus está querendo fazer através das pessoas. Se permita que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, através de outros. Se permita. Deus ele ampara, ou seja, Deus ele não desampara o justo. Que a tua consciência lembre disso o tempo todo. Que isso te fortaleça agora e nos momentos de tempestade. Todos nós passamos por esses momentos. Às vezes tempestade que nós mesmos criamos, mas Deus ele está conosco. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Para quem está sofrendo por causa de escolhas precipitadas, só tem um caminho para você: quebrantamento, arrependimento. Arrependei-vos, convertei-vos. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar minha face, Deus fala que vai perdoar os pecados e vai sarar a terra. Não vai resolver nada culpar os outros, culpar o sistema. Ninguém lembra de mim. Eu sempre fiz, agora que eu preciso ninguém faz. Muitos sofrem com isso. É uma prova para você.
o que você fez, está fazendo, é por amor, é em obediência a Deus, então a recompensa vem dele. Mas se o que você fez foi esperando do homem, está certo, as frustrações estão certas. Quem está servindo por amor a Cristo, tudo quanto fizerdes aos homens, faça como para o Senhor, porque dele vem a vossa recompensa. Não existe espaço para amarguras em quem está amando o Senhor, amando Jesus. Deus não desampara, irmãos. Ele é o nosso Pai, Ele é Deus presente. Alguns hoje vão sentir o abraço de Deus aqui nesse lugar. Alguns vão sentir o afago do Senhor nas suas almas, porque só Ele para preencher esse sentimento de abandono, de desprezo. A depressão é terrível, mas o nosso Deus, Ele é presente no dia da angústia. Invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Por favor, não entenda isso de forma errada. É fato que nós buscamos a presença de Deus pelo fato dele ser Deus, é a presença dele. Mas o nosso Deus é o Deus que nos dá experiência com ele, irmãos. E alguns aqui precisam de uma experiência com o poder de Deus nessa manhã. Uma experiência só você e Deus. Eu lembrei aqui de um culto, uma quarta-feira. As quarta-feiras elas têm uma pegada diferente. É o culto que eu mais gosto de ministrar. É interessante, por exemplo, por que, pastor? Não é o culto mais frequentado. Eu gosto. É o propósito de Deus na quarta-feira. É o propósito de Deus. É incrível. E teve um culto, terminou o horário, a gente estava ministrando aqui e me veio um temor tão grande, uma consciência da presença de Deus como eu nunca tinha tido. E eu fiquei assim, cara, eu não vou terminar esse culto. E eu fiquei, cara, eu ministrando e perguntando o que eu vou fazer. Já era quase 10 horas. Embora, irmãos, a gente não deve ser influenciado pela murmuração, mas eu tenho um cuidado para não causar murmuração nas pessoas. Então tem gente que é muito formal, é muito sistemático, ou seja, 9h30 tem que terminar e se passar um minuto já murmura. Mas naquele dia eu falei assim, olha, se alguém quiser ir embora, pode ir, mas eu não sou doido de terminar esse culto. E nós ficamos mais um tempo. E depois, Deus me deu paz e a gente terminou o culto. Fugiu da regra. De vez em quando acontece isso. Foge da regra. Depois a irmã Maria Beckman, no outro dia, ela mandou uma carta para mim. Ela mandou um texto falando da experiência dela naquela noite. Eu não sei quantos mais tiveram, mas se foi por causa dela que Deus fez tudo aquilo, é o cuidado de Deus. A experiência que ela teve com a presença de Deus. Ela não queria sair daqui. Ela queria continuar. Ela foi para a casa dela e continuou no mover. Alguns hoje precisam ter essa experiência com o poder de Deus. Deus está falando o tempo todo, eu estou contigo, a minha presença vai adiante de você, a minha boa mão estará contigo. Mas enquanto a pessoa não tiver uma experiência, isso fica vazio, é muito teórico. O nosso Deus não é um Deus de teoria, irmão. O nosso Deus, Ele é real. Nosso Deus é poderoso, irmãos.
Tem gente que vai ser curado da depressão. Tem milagre acontecendo na mente, no psicológico, no psique de mulheres aqui nessa manhã. E não tem nada a ver com o que eu estou pregando, tem a ver com o propósito de Deus de revelar a glória dele para algumas pessoas aqui. Deixa eu te falar, não é o teu marido que vai preencher esse vazio, nem o filho que você vai ter que vai preencher esse vazio. Não é o salário, sei lá, de 20 mil, de 100 mil. Não é. É a revelação da glória de Deus dentro de você. E Ele não desampara o justo. O texto fala que Ele preserva. Ele preserva. E eu estou crendo que você está sendo preservado por Ele. E que você vai ser preservado para sempre. E eu creio que tem gente que está lá fora que vai voltar a trilhar em nome de Jesus. Eu creio que tem filhos pródigos sendo restituídos para casa. E alguns irmãos de fato ainda não experimentaram. Ainda não experimentaram. Deixa eu dizer para você que talvez já teve algumas experiências com Deus. Deus tem muito mais para você. A sua descendência não vai mendigar o pão. Esse vai ser o teu testemunho. O testemunho de Davi será o teu testemunho. Você está novinho agora, né? Nós estamos envelhecendo, irmãos. E Davi estava já idoso. Ele fala, eu já fui gente nova, eu já fui moço, eu já fui um rapaz. E ele fala assim, toda a minha vida eu nunca vi um justo desamparado. Ele fala por ele e fala por tudo que ele viu. Tudo que ele viu, irmãos. E ele fala, eu nunca vi também a descendência de um justo mendigar o pão. Tem prosperidade para a tua descendência. Tem um futuro maravilhoso para os teus filhos. Precisamos lembrar disso com muita convicção. Não só em tempos de escassez, de privações, mas para reconhecer que o bem que estamos vivendo, a promessa, as vitórias, é por causa que Deus está presente em nossa vida. É reconhecer que o que fazemos, ou frutificamos, produzimos, é por causa que a bênção dele está sobre nós. E a bênção dele, irmãos, significa autorizado para prosperar. Salomão fala que a bênção que enriquece, ela não traz desgosto, ela não traz decepção. O que Deus dá para você acrescenta alegria. O que Deus libera sobre a tua vida, irmãos, acrescenta prazer e te dá liberdade. Você não fica um escravo de horário, não, você fica com mais liberdade. Estudando sobre educação financeira e também inteligência financeira, são duas matérias diferentes. Quando se fala de finanças, todo mundo que entende de finanças, eles buscam o que chamam de liberdade financeira. A liberdade financeira te dá liberdade geográfica. A liberdade financeira, você não olha preço, você simplesmente deseja e já está na tua mesa. Salomão fala que ele não se privou de nada que dá alegria, de nada. Tudo que a alma dele desejou, ele fala que ele experimentou. A bênção de Deus é isso, ela enriquece e não acrescenta dores. Teu casamento é uma provisão de Deus, ele não vai te acrescentar desgosto. Você precisa crer nisso. Ou você crê que o teu marido, a tua esposa é uma bênção de Deus, ou você tem que repreender da tua vida. Porque se não for de Deus, e se não é de Deus, para que você está convivendo? Viver na dúvida é pecado, irmãos. Pastor, eu faço o quê? Aumente a sua fé. Eu creio no que a Bíblia fala, irmão. Antes de eu me casar, Deus gerou em mim essa fé.
Quem ainda vai casar aqui? Dá um brado de aleluia. Eu criei nisso. Lendo Provérbios, eu li e eu criei. Os bens, os pais em tesouro para os filhos, mas a mulher prudente, ela vem de Deus. O homem que encontra uma esposa, a Bíblia fala que encontrou a benevolência, a misericórdia. Quando eu li isso, eu criei, Girleis. E a minha esposa, ela é exatamente o reflexo do que Deus fala. Ela veio de Deus. É a misericórdia de Deus na minha vida. E pensa numa misericórdia, irmão, que se renova a cada manhã. Você tem que se encher de fé, irmãos, porque o que vai acontecer será conforme a tua fé. Jesus disse: seja-vos feito conforme a vossa fé. Então, creia que o que Deus te deu acrescenta alegria, acrescenta prazer, acrescenta satisfação. Meus filhos são bênção. A Bíblia fala que os meus filhos, ou seja, a descendência dos justos será poderosa na terra. Eu vi a Fatinha testemunhando aqui no encontro com Deus, a crise que ela entrou quando descobriu que os filhos estavam num espectro autista. Quando o filho, os nossos 2 filhos são do espectro autista, irmão. Para nós é uma alegria, irmãos. Eles nos ensinam, né? Eu aprendi a conhecê-los e a me conhecer. Depois a gente vai estudando sobre o assunto, se torna expert a lidar com pessoas. Financeiramente falando, Deus tem provido todas as coisas. Por causa das situações financeiras atrás, de aperto, de aperreio, de misericórdia, eu nunca consegui pagar plano de saúde, mas Deus nunca nos deixou desamparados. Agora mesmo a Luísa tem que fazer terapia toda semana em Belém. Se a gente fosse calcular financeiramente, a gente ficava com medo, mas a gente crê que Deus provê todas as coisas. Aí Deus vai dando estratégia, Deus usa pessoas, gente que Deus usa para nos abençoar, irmãos. Essa semana mesmo a Priscila levou comida para o Kivos, pega um carona. Então Deus, Ele provê, irmãos. Gente que se importa, que são amigos mais chegados do que irmãos. São essas pessoas que Deus usa para te amparar. Repita assim comigo: o que Deus me dá acrescenta alegria. Diga assim: o que Deus libera sobre a minha casa acrescenta prazer. Você está crendo nisso? É Deus mostrando que Ele está cuidando de você. Quem tem vivido isso, gente? Elianai, tu consegue cantar aquela música do Kleber Lucas? Deus tem cuidado. Acho que é isso, né? Hã? Deus cuida de mim. Prepara para nós cantar ela. Pode vir para cá. 1 Pedro 5,7. 1 Pedro 5,7. Olha para mim. Esse texto fala: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A ansiedade, não estou falando de transtorno de ansiedade, viu? Estou falando da ansiedade, inquietação, ficar ansioso, essa esperança pelas coisas, a esperança que cedia adoece, né, o coração. O desejo realizado é árvore frutífera. Você é uma árvore frutífera. Você foi plantado junto aos ribeiros para frutificar. Lance sobre ele toda a tua ansiedade. Corações ansiosos, eles sentem que estão sozinhos. Corações preocupados, eles sentem que estão sozinhos. Só que a preocupação revela quem é o Deus que você está servindo. Eu sei que isso é violento,
mas foi o que Jesus ensinou. Não andem preocupados, não andem inquietos, não andem ansiosos. Por quê? Observe o contexto de Mateus 6. Jesus está ensinando sobre dependência de Deus. Ele está mostrando sobre o cuidado de Deus. Ele usa a figura dos lírios, a figura das aves. Ele fala e compara. Nem Salomão, na sua riqueza, conseguiu se vestir, conseguiu comer. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Não podeis servir. Jesus está dando uma aula apenas. A preocupação revela quem eu estou servindo. Eu dependo de Deus. Eu creio que Ele é meu Pai. Eu creio que Ele cuida de mim. Irmãos, eu não vou ficar perturbado porque as coisas não deu certo. Eu não vou ficar desnorteado porque alguma coisa saiu fora do planejado. Mas você sabe que essa é a realidade da maioria das pessoas. Já me chamaram de frio, de indiferente, por causa do nível de fé que eu entrei em Deus. Também já recebi muita gente que me admira. Eu lembro no seminário. No seminário eu fiquei sem sustento missionário já no primeiro mês. As pessoas que fizeram um compromisso comigo não depositaram mais e fiquei o resto assim. Internamente atribulado, preocupado, ansioso. Eu pequei muito, pensando mal das pessoas. Julguei elas, condenei elas. Mas Deus me ensinou que Deus me falou que estava me ensinando a depender dEle. Deus disse: assim como o Hudson Taylor aprendeu a depender de mim, eu vou te ensinar a depender de mim. Eu fui estudar sobre o Hudson Taylor. E, irmão, para que eu fui estudar aquele cara? O cara tão doido, irmãos, que ele não falava do que ele necessitava para ninguém. Viveu provisão de Deus e mandou mais de 1000 missionários para o interior da China com esse critério: você tem que ir, mas você não pode ter ninguém comprometido em te dar alguma oferta. Você tem que ir só confiando em Deus. E Deus disse: eu vou te ensinar essas coisas. Então no processo do foi me ensinando. E a paz que excede todo entendimento é um testemunho na minha vida. E é para ser um testemunho na tua vida, irmãos. A paz que excede todo entendimento, que guarda os sentimentos, que guarda os pensamentos, é para ser um testemunho na vida de todo cristão, irmãos. Colossenses 3,15: seja a paz de Cristo o árbitro no vosso coração, e sede agradecidos, frutificando em toda boa obra que agrada o coração de Deus. Diga assim: eu recebo paz. Então lance toda ansiedade, irmãos. Lançando toda ansiedade, preocupação, porque eu estou falando, a preocupação ela faz você ter essa sensação de desamparo, mas Deus tem cuidado de você, e Ele vai continuar cuidando de você. Deus está cuidando da igreja assim, irmãos. Deus está cuidando não só do nosso presente, mas do nosso futuro. Tudo que Ele tem liberado profeticamente, Ele está velando para fazer acontecer, irmãos. Vai surgir oposição, sim. Vai ter gente se rebelando, de doido, mas vai ter. Só que Deus é fiel, irmãos. O propósito é dEle, e o propósito de Deus prevalecerá. Essa semana Deus me falava, já faz 3 meses eu acho, que Deus falou para eu pregar todos os cultos aqui. 3 meses. Falei para a pastora Ana isso. Foi Deus que me disse a pregar. Eu me organizei na minha agenda para pregar sempre quarto. Domingo eu peço uma ajuda para os pastores. Mas vez de regra eu estou pregando mais vezes. E eu fiquei perguntando: Deus, por que eu tenho que pregar? Se nós temos um monte de gente que prega, e até melhor do que eu.
E eu perguntava para Deus, por que eu tenho que pregar? Por que tem que ser eu? Porque pela minha vontade, irmãos, eu estava viajando o tempo todo. E não pense que eu estava vendo para pregar, eu estava viajando só para viajar mesmo. E a sua família, ela não quer viajar, eu viajo só. Eu tenho amigos. Jesus fez uma promessa: aonde eu chegar tem pelo menos 100 casas. E é verdade, 100 vezes mais. Sabe como é que eu oro? Eu falo: Deus, prepara para mim uma casa em tal lugar, me dá conexões. Porque por mais que Deus nos dá condições de ficar em hotel, mas eu gosto de estar com gente. Eu gosto de aprender, de conviver. E é chato ficar sozinho. Tanto que raramente eu viajo sozinho. Se eu viajar sozinho é porque onde eu chegar tem muita gente que eu conheço. Às vezes de regra eu ando com 2 ou 3 pessoas comigo. E eu perguntava para Deus: por que eu preciso pregar nesse tempo? E eu entendi uma coisa que até então eu não tinha levado a sério. Deus me falou o seguinte sobre paternidade: os pais, eles alimentam. Deus disse: nem toda pregação é alimento. A pregação de um pai sempre será um alimento. O que fortalece a igreja são alimentos. Não são pregações trabalhadas. Não são pregações cheias de interpretações, de termos. Não. É quando o povo, ele é fortalecido. O povo é alimentado. As minhas palavras são espírito e vida. Jesus disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Vocês que serão pastores, vocês vão, como eu, tentar fugir de pregar. E vão até usar argumento: não, mas as pessoas precisam ser treinadas. Presta atenção, culto não é lugar para treinamento. Culto é lugar para edificação. Pregação é Deus alimentando as ovelhas. É por isso que nós somos, irmãos, o povo da palavra. Nós somos a igreja de Jesus. Uma vez eu comecei a questionar. Eu acompanho algumas pessoas que são muito usadas por Deus. Usada mesmo, cura divina, revelação, dons espirituais. Mas elas, parece que a igreja dele não cresce. Não cresce. E eu conheço pastores que eles pregam, eles ensinam, eles ministram a palavra, e a igreja cresce. Eu entendi. O que faz uma igreja saudável é o alimento que ela está recebendo. É por quem ela está sendo alimentada. Portanto, vocês que querem pregar e são chamados para isso, não fique muito com expectativa de pregar aqui na sede, porque Deus me deu um entendimento, me deu um comando. Deus disse: eu quero que você pregue nesse lugar. Deus está me privando de viagens. Deus está me privando de andar em lugares para trazer alimento para vocês. Eu estou falando isso aqui com um testemunho, porque eu sou um tipo de pessoa que eu converso com Deus. Eu quero saber o que Deus está fazendo. Eu quero me envolver com o que Deus está fazendo. Eu não gosto de fazer as coisas só por fazer. Eu quero entender por que eu estou fazendo. Eu obedeço comandos, mas isso não me proíbe de perguntar a Deus: por que tem que ser assim? Por que foi dessa forma? E Deus me fala. E eu entendi que pastores trazem alimento para as ovelhas. Ovelhas sadias, elas recebem alimento direto dos seus pastores. Fica de pé no seu lugar.
Prepare o seu coração para tomar a Santa Ceia. Vem para cá, pastores, líderes de ministério, vão cercar a mesa. Vem para cá, profeta. Toda vez que eu olho para o Leonai, Deus me faz lembrar que está vindo algo dobrado sobre ele. Deus está dobrando sobre a tua vida o que Ele já te deu. Deus não está te dando algo novo, Ele está dobrando o que Ele já te deu. E a impressão que eu tenho é que ainda tem mais disso que Ele te deu. E quanto mais tu liberar, mais será acrescentado. Então não retenha, libera o que Deus está te dando. Nós vamos cantar esse louvor. Eu sinto no meu espírito que Deus está curando corações. Você não está só e você não se sentirá só. Milagres estão acontecendo na tua alma aqui nesse lugar. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Nas sombras das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não estou só. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, não estou sozinho. Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. E Deus cuida de mim. Levante suas vozes, declare essa verdade. Deus cuida de mim. Na sombra das
Receba essa paz que excede todo entendimento. Receba a paz que guarda os teus sentimentos, que guarda a tua mente em Cristo Jesus. Seja em nome de Jesus, seja cheio dessa paz. Aleluia, 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 aleluia. Tu és bom, Senhor, Tu és o nosso Pai. Obrigado porque o Senhor é fiel. Podemos confiar e descansar em Ti, Senhor. Tu tens cuidado de nós. E o Senhor, como a Tua palavra diz, nos preserva. O Senhor é quem nos sustenta. Aleluia. Santo, 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 santo é o Teu nome. Na sombra das Suas asas, Deus cuida de mim. Aleluia. Deus cuida de mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos juntos participar da ceia nesse momento. Vou pedir para a pastora Vitória estar orando, abençoando, consagrando o pão e o vinho. Glória a Jesus. Erga o seu cálice, amém? A palavra do Senhor diz: fazei isso em memória de mim. Ele diz: quando vocês fazem isso, vocês anunciam a minha morte até que eu venha. Jesus, ele está num voto de Nazireu agora. Ele fala que aquela era a vez que ele estava bebendo, até o dia que ele iria beber um vinho novo. Ele está nos esperando. Um dia nós cercaremos uma mesa e Ele vai estar presente fisicamente, em glória. Agora nós experimentamos o Seu Espírito vivificante. Ele está aqui. Essa é uma ordenança que Ele nos deu. Façam isso em memória de mim, até que eu venha. Até que Ele venha. Senhor, nós amamos a Sua vinda. Nós amamos a Sua vinda. Obrigada, Jesus, porque o Senhor está aqui conosco. Obrigada porque nós temos a oportunidade de Te conhecer. O Senhor é a pessoa mais maravilhosa que nós poderíamos ter conhecido. Espírito Santo, Você é a pessoa mais gentil que poderíamos ter conhecido. E é uma honra cercar uma mesa com o Senhor. É uma honra cercar uma mesa na Tua presença. E nós consagramos esse pão e esse cálice, que é a nova aliança no Teu sangue. Não mais em sangue de cordeiros, não mais em sangue de bodes, mas no Teu sangue, que até hoje tem um efeito. É um sacrifício vicário, que foi ofertado de uma vez para todo sempre. Nós estamos cobertos com Ele. Nós somos aceitos por causa dEle. Nós entramos com ousadia pelo novo e vivo caminho por causa do Teu sangue. E como um só, como igreja, como Teu corpo, nós participamos. Como o Senhor disse: aquele que beber do meu sangue e comer da minha carne, nós participamos do Teu corpo agora. Em nome de Jesus, você pode comer do pão, você pode beber do cálice. Glória a Jesus.
caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar? Tudo que tu és. Você me libertou e me curou. O que posso te dar? Por tudo que tu és. Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é pra sempre. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo seus caminhos. E lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar? Tudo que tu és. Você me libertou e
Glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo. Tu és bom, Senhor. Nós reconhecemos que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Ti. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, queridos? Você pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Leonai. Obrigado a todos do time de louvor, amém? Pastora Vitória, suba aqui. Nós vamos orar pela Pastora Vitória. Você está em pé? Continua em pé. Dá a impressão que te está para acabar. Não, mas não está acabando. Glória a Deus. A Pastora Vitória, ela está dentro de um projeto agora. Dentro da formação tem um projeto durante 6 meses. E Deus direcionou ela para ela servir na própria comunidade dela. Para quem não conhece o Coro Perezinho, ela está convidando já vocês. Já fui lá um dia. Povo muito hospitaleiro e um povo honesto, para a glória de Jesus. E na verdade ali chama Vila do Cravo, né? Toda ali é a Vila do Cravo, né? Aí o Coro Perezinho é aquela parte da tua mãe lá, tá? O nome da vila no caso é Cravo. Pronto, acertei. E então ela vai ficar lá esses 6 meses, contando a partir de hoje. A partir de hoje? A partir de amanhã. A partir de amanhã. 6 meses, e ela vai ficar atendendo aqui, conforme a necessidade. Ela vai congregar aqui, né? Mais fim de semana. E, claro, congregando, ela também vai estar servindo aqui. E eu fiz um convite para ela liderar o nosso ministério de intercessão. Algo que ela já desenvolvia, já fazia, mas que agora a gente está dando start para realmente ser oficialmente um ministério de intercessão da Igreja Ceia. E ela vai estar conduzindo, vai estar liderando. O que já está funcionando vai só potencializar. Nós temos o Carlindo, que sempre está aqui às 5 da manhã. Tem uns irmãos que vêm meio-dia. Não vem direto, mas vem de vez em quando. A minha mãe, ela tem uma equipe de oração que elas ficam fazendo horário. Às vezes de manhã, às vezes 3 horas. E nós temos os relógios de oração e também os jejuns. E aí a pastora Vitória vai estar, a partir de então, liderando e vai estar mobilizando, e que você possa corresponder e fazer parte desse ministério, amém? Quando se fala de ministério, estou falando de pessoas comprometidas com a intercessão. E claro que tem convocações que é para toda a igreja participar, tá, beleza? Mas o ministério ele corresponde às pessoas que naturalmente vão se comprometer e que vão estar regularmente honrando o relógio de oração que nós temos para ter de fazer, amém? Então são essas duas coisas. A pastora Vitória vai estar servindo na terra dela lá no Coro Perezinho, no Cravo, desenvolvendo um projeto lá evangelístico, missionário, faz parte da formação dela. E aqui na igreja ela vai estar congregando e servindo, pregando e também liderando o ministério de intercessão, amém? Eu acho que é isso, né, Vitória? E à noite ela prega, então ela vai falar à vontade com vocês, tá bom? Cadê as mulheres de Deus? Eu não me toquei, mas olha só, deu certo, né? Dia 8, dia da mulher, pastora Vitória, mulher de Deus, vai estar pregando a palavra de Deus aqui à noite, tá bom? Ó, vigia, viu? Já comprou guarda-chuva? Já comprou o Everton comprou uma capa, rapaz, top, né? Aí ele coloca o sapato dele dentro de uma mochila e aqui ele só se veste. Uma benção, né? Eu falei, cara, tá aí uma boa dica pra galera, né? Porque guarda-chuva não resolve, irmão. Que o vento é forte, quebra tudo. Mas a capa resolve. E tem que comprar aquela bota 7 léguas também. Para quem vai a pé, né? Para quem vem a pé. Quase ninguém vem a pé mais aqui para a igreja, tá? Aproveitar que a pastora Vitória está aqui, vamos orar por ela, amém? Se abençoa a Vitória. Glória a Deus. Senhor, nós oramos pela tua filha.
Obrigado pela disposição, pela disponibilidade dela em servir o Senhor. Obrigado porque nesse tempo que ela tem, meu Deus, dedicado a sua vida para orar, para interceder, para jejuar, para pregar a tua palavra, o Senhor tem usado ela de forma maravilhosa. E eu creio, Deus, que através do seu testemunho, o Senhor tem inspirado essa geração. E muitos, meu Pai, estão sendo despertados para amar o Senhor e interceder em prol da tua obra, assim como ela tem se posicionado. E que tu use ela em nome de Jesus. Nós, como igreja, abençoamos e oramos para que esse ministério de intercessão, ele cresça dia por dia, e que como igreja possamos entender que somos primeiramente chamados para estar em comunhão contigo. E isso fala de intercessão. Usa as nossas vidas, e que a tua serva, com sabedoria, graça, discernimento, possa estrategicamente organizar tudo o que precisamos fazer no que diz respeito à intercessão e oração nessa casa. Nós abençoamos esse tempo que ela vai estar ali na sua comunidade, desenvolvendo um trabalho evangelístico, que tu use a sua vida, que ela seja, meu Deus, em nome de Jesus, agraciada todos os dias, e que através da sua vida outros conheçam o teu nome, e que aquela comunidade experimente mais da tua graça. Nós abençoamos a tua filha em nome de Jesus, amém. Aplauda o nome de Jesus. Valeu, pastora. Glória a Deus. Pai, nós abençoamos cada casa, cada família, abençoamos cada lar, Senhor, que a tua glória seja manifestada, suprindo todas as necessidades. Deus, que o teu nome seja glorificado, e que o Senhor use cada ovelha para que frutifique em todas as áreas de suas vidas. Deus, que a unção do Senhor seja fluente, ela flua em cada um. Que a unção do teu Espírito, Pai, seja poderosa na casa dos teus filhos, e que haja avivamento em nome de Jesus. Oramos por aqueles que estão enfermos, doentes, que a unção de cura seja manifestada agora, e haja libertação em nome de Jesus. Nós oramos gratos a Ti, em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe. Nos vemos à noite, 6 horas. Pastora Vitória vai estar pregando aqui, e vai ser bênção em nome de Jesus.